Livre, a linguagem do desenho. A partir do dia 31 de maio em 2 aulas semanais. Toda terça e quinta, 11h30 da manhã. O livro da série A Mão Livre pode ser encontrado na TV Cultura ou nas livrarias. Ligue para 874-3144 e 872-6670. Cine Brasil. É sangue mesmo? Claro! Eu não falei que o cara é o assassino? 2 atrapalhados guarda-civis se metem nas maiores encrencas quando resolvem bancar os detetives. Um momento, que negócio de delegacia é esse? Matar galinha em casa sem licença pode dar muito, é multa na prefeitura. Sherlock de Araque. Domingo, 5 da tarde. Comédia nacional com Costinha, Carequinha e as participações de Carlos Imperial e Paulo Silvino. O TBC se firmava, o teatro lotava diariamente. A Veracruz se expandia e cruzava fronteiras. O Cangaceiro, direção de Lima Barreto e fotografia de Chick Fall, ganhou o prêmio de melhor filme de aventura no Festival Internacional de Cinema de Cannes, em 1953. E menção especial para a música. Ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. O Zampari tinha um amigo chamado Caio Pinto Guimarães, que leu o Cangaceiro por acaso e achou que aquilo era fabuloso. O Zampari disse: "Você tá maluco, Caio? Tá maluco isso? História de bandido?" Chegaram a me oferecer dinheiro para desistir de fazer o filme. Não acreditava que o brasileiro pudesse fazer, só italiano que podia fazer cinema. Quando, afinal, depois de muita luta, o Zampari resolveu perder os 7.000 contos e fez uma sujeira comigo, pois sabotou o próprio filme, eu só fui receber, lá no campo de filmagem, gerador para iluminar, 4 meses depois de iniciar a filmagem. Sim, a Moça, dirigido por Tom Payne com fotografia de Ray Sturges, ganhou o Leão de Bronze no Festival Internacional de Cinema de Veneza e o Urso de Prata no Festival de Berlim. Sim, a Moça foi para o Festival de Veneza, foi um dos primeiros filmes brasileiros a participar de festivais. Depois foi o Cangaceiro em Cannes. E então ele foi assim, sem acompanhamento nenhum, até um jornalista português foi correndo a Paris buscar uma bandeira brasileira, porque no dia que Sim, a Moça passava em Veneza, não tinha nem a bandeira do Brasil lá. E lá a crítica foi muito boa, ele ganhou prêmios e eu concorri. Eu me sinto premiada porque eu concorri com atrizes bastante importantes da época, como Katharine Hepburn e Michelle Morgan. E Lily Palmer. E eu perdi por 2 votos para Lily Palmer, quer dizer, eu me sinto premiada. Apesar do prêmio, a imprensa criticou muito a Veracruz porque o filme foi uma adaptação do romance de Maria Dezone Pacheco Fernandes, esposa do presidente do Banco do Estado de São Paulo, entidade que financiava a companhia. O Cangaceiro e Sim, a Moça bateram recordes de bilheteria. A batalha do cinema nacional está ganha. Ao mesmo tempo, as encenações do TBC se caracterizavam por um formalismo estético. Foi importante o TBC? Foi. Muitíssimo. Mas, ao mesmo tempo, trazia, no bojo da sua renovação, trazia alguns elementos que tinham que ser combatidos, porque a gente não podia continuar pensando em italiano, a gente tinha que pensar brasileiro, tinha que pensar São Paulo, tinha que pensar com a nossa cabeça e não apenas sermos intérpretes de pensamentos e sensibilidades alheias. Dentro do repertório do TBC, Abílio Pereira de Almeida era um dos poucos autores brasileiros que tinham seus textos encenados. Ele retratava a burguesia paulista de maneira irônica. Abílio também atuava e dirigia na Companhia Cinematográfica Veracruz. Quando se iniciou um terceiro filme no Rio Grande do Sul, que se chamava Ângela, também com uma história idealizada por Cavalcanti, aí houve uma ruptura, romperam relações ao Cavalcanti e a Veracruz.
que numa emergência, o Franco Zampari mandou a mim e o Tom Penny assumirmos a direção e a produção do filme. E nós tínhamos 2 filmes em mira nesse tempo. Era o Ângela e era um filme do Mazzaropi chamado Sai da Frente. Então eu combinei com o Tom Penny que ele dirigiria o Ângela e eu dirigiria o Sai da Frente. E assim foi feito. Para substituir Cavalcante, foi contratado Fernando de Barros, que vinha com a proposta de fazer filmes mais baratos em prazos menores. Fernando de Barros trouxe da Atlântida Anselmo Duarte. A primeira produção de Fernando de Barros foi Tico Tico no Fubá. O filme estourou o orçamento previsto. Na Vera Cruz, roubava-se tudo. Tudo era roubado. Fazia-se um filme, gastava-se tapetes, gastava-se cortinados e madeirame e o diabo, e vestidos, para fazer outro filme. Precisava comprar tudo de novo, porque tudo tinha sido roubado. Entre os técnicos europeus contratados pela Vera Cruz estava Oswald Raffenrichter, um alemão mestre em montagens curtas e rápidas. Raffenrichter jamais aprendeu português e não conseguia entender o enredo e o senso de humor de alguns filmes. Isso gerava desentendimentos entre o montador e os diretores, o que causava um grande desperdício de filme. A mesma cena tinha que ser refeita várias vezes até se chegar a um acordo, pois Raffenrichter cortava muito. Apesar das dificuldades, ele formou uma geração de montadores no Brasil. Nós tínhamos um editor, um montador, que era Oswald Raffenrichter, de modo que ele era o responsável pela edição. Ele estava acima do diretor do filme. Todo o filme, depois de filmado, o copião ia para lá, para a sala de montagem, para o Raffenrichter cortar e editar o filme. E no Sai da Frente, ele não achava graça nenhuma nos Mazzaropi. Ele jogou metade do filme fora. E eu brigava, não adiantava nada. Quando nós assistimos a estreia do filme no Marachá, ele diz, meu Deus do céu, eu que joguei metade dessas coisas fora, eu não entendi essas graças. Eu disse, pois é, não foi por falta de eu discutir e de eu exigir. Você jogou mesmo. Quem descobriu o Mazzaropi para o cinema foi o Tom Penny. Ele fez um teste conosco, mas nem foi necessário, porque o Mazzaropi abria a boca, a equipe inteira ria, caía na gargalhada. O homem tinha mesmo uma comicidade inata, estava dentro dele esta verve, né? Os filmes de Mazzaropi produzidos na Vera Cruz fizeram parte de um momento de transformação da companhia. Os problemas financeiros provocaram a implantação de 3 linhas de produção. Uma linha mais popular com filmes como Família Lero Lero, Candinho e Uma Pulga na Balança. As superproduções voltadas para exportação, Sim a Moça, O Cangaceiro e Tico Tico no Fubá. E uma linha mais refinada para o mercado interno, Apassionata e Veneno. O projeto de distribuição da Vera Cruz fazia supor uma exportação da produção brasileira, como acontecia em todos os países do mundo. A indústria cinematográfica, os produtores, eles fazem 10 filmes e um dos filmes é aquele que vai obter um sucesso internacional que acaba levando consigo, carregando consigo outros filmes de menor impacto, de menor interesse para o público. E, no caso, a Vera Cruz só não imaginou que quando ela tivesse nas mãos um sucesso internacional, que ganhou um prêmio num festival e que poderia constituir uma grande renda para a companhia, ela fez um contrato com a Columbia Pictures que foi inteiramente danosa para a produtora, porque ela vendeu a preço fixo o filme para o exterior antes que ele obtivesse aquele sucesso de público, e no instante que esse filme passou a render em vários outros mercados no exterior, a Vera Cruz realmente não usufruiu, não teve nenhum benefício. Quer dizer, todo o lucro, digamos assim, ficou com a Columbia. Os sinais de falência da Vera Cruz eram evidentes. A produção de filmes foi diminuindo. A empresa estava endividada. Eu acho que, no fundo, a Vera Cruz faliu porque o Franco Zampari se agarrou no seu sonho. Ele não quis desmontar a Vera Cruz, não quis
abrir mão da fábrica, não quis acabar com os estúdios para eventualmente pagar suas dívidas. Ele não quis terminar um processo e começar outro. Floradas na Serra, dirigido por Luciano Salti, foi a última produção da Veracruz de Franco Zampari. Como a Veracruz, o TBC também passava por dificuldades. Adolfo Celli e Luciano Salti deixaram o teatro para fazer cinema. Alguns dos principais atores saíram para formar suas próprias companhias. Após a saída de Nídia Lícia e Sérgio Cardoso, saíram Paulo Altran, Tônia Carreiro e Adolfo Celli. Em seguida, Cacilda Becker, Valmor Chagas, Cleidiácones e Ziembinski. A saída do Celli foi para mim uma desilusão. Celli era o sucessor do meu trabalho aqui no TBC. Os melhores elementos do teatro da época, quando começaram no TBC, os que em seguida abriram suas próprias companhias, também saíram do TBC. Então aquilo bifurcou. Foi uma rede se abrindo e o teatro todo se beneficiou com aquela origem que foi o TBC. A mesma coisa a Veracruz, que criou nomes dentro da cinematografia nacional, que até hoje funcionam, além da aparelhagem que hoje ainda é usada, e dos técnicos e dos assistentes dos técnicos, porque nós todos começamos na Veracruz. Os técnicos europeus que saíram da Veracruz deram origem ao cinema publicitário no Brasil. O cinema publicitário foi fundamental para o próprio desenvolvimento posterior da produção cinematográfica corrente no Brasil. Foi o que possibilitou não só a importação de equipamentos atualizados, que os produtores normais de longa-metragem não tinham cacife para poder bancar e o cinema publicitário, sim, mas a permanência da própria atividade técnica constante. O grande benefício que houve para o cinema publicitário é que quando nós começamos a produzir os filmes de publicidade, isso mais ou menos em torno de 1956, 57, quando a televisão sequer possuía ainda equipamento de videotape, os comerciais eram todos eles ao vivo, nós contamos com a participação de técnicos, se não daqueles que tinham sido importados por Cavalcante, mas também cenógrafos e técnicos de som e técnicos em trucagem. Uma tendência nacionalista tomou conta do país e do mundo no final da década de 50. O cinema passou a mostrar imagens do cotidiano brasileiro. O que nós fizemos, muito mais do que ser patrocinador, orientador de um novo cinema, destruidores de uma política alienada de produção. A nossa resposta veio muito mais de uma necessidade de quebra do que de uma necessidade de construção. A Veracruz definiu o terreno a partir do qual o cinema novo pôde dar esse outro passo adiante. O Glauber falava que a Veracruz tinha sido a Câmara alfabetizada. O teatro passou a apresentar uma dramaturgia voltada para a realidade brasileira. O TBC contratou Flávio Rangel como diretor artístico para dar ao seu repertório um enfoque mais social. Contrariamente ao que muita gente da minha geração pensa, eu acho que a importância do TBC, dos diretores estrangeiros e da linha estética que o TBC deu ao teatro brasileiro é a grande responsável pelo progresso artístico e cultural do teatro brasileiro. O Franco Zampari me deu O Pagador de Promessas, que tinha sido uma peça escolhida por ele. E ele então me disse que queria um repertório brasileiro e queria uma visão brasileira para os destinos do TBC. No momento final do TBC, sob o comando de Franco Zampari, a peça Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, com direção de Maurice Vanneau, foi o maior sucesso de bilheteria de toda a história do TBC. A última peça encenada no TBC foi Vereda da Salvação. O espetáculo
tinham 40, 50 pessoas na plateia, né? Não foi sucesso, era um fracasso, mas as 50 pessoas pulavam, deliravam. Naquele momento, né, além do momento político ser absolutamente diferente, né, também de grandes solicitações agora, né, mas só que aquela fase foi uma fase infantil, né, da esquerda festiva, etc. Agora estamos, né, vivendo uma democracia, né, e a nossa cabeça é outra. E a vereda agora é um espetáculo amoroso. É um espetáculo em que eu tento defender essa gente, essa pobre gente brasileira, esses esquecidos, esses olvidados, esses abandonados por esses políticos todos, por esses tecnocratas durante, né, tantos séculos, né? Esse povo está abandonado, a gente está abandonada. E, no entanto, eu quero dizer, não é essa gente esquecida que opta o seu caminho em determinado momento, e que pega uma arma na mão, e que se torna, né, e que se torna messiânico, fanático. Não é uma escolha dele. A escolha foi nossa. Fomos nós que encurralamos essa gente. De uma certa maneira, nós todos somos filhos do TBC, eu acredito. Eu acho que o TBC foi o grupo que realmente organizou e estruturou a sua estética. Quando a gente fala que é filho do TBC, é como se seguisse a mesma ideologia, a mesma estética, e nesse sentido é exatamente o oposto. Quando nós assumimos o Teatro de Arena, ele passou a ter um significado diferente. Não era só fazer peça, qualquer peça, como qualquer outro teatro, mas era tentar valorizar e desenvolver uma dramaturgia que se preocupasse com a realidade brasileira. O surgimento do Oficina se deve a semente plantada pelo TBC, a discordância do Arena e a discordância do Oficina, da mistura entre Arena e Oficina. Quer dizer, você só pode criar uma coisa antagônica quando você tem uma coisa até para criticar. Existe muita injustiça quando se fala da Veracruz de não reconhecer. Eu que vivi a época, eu posso dizer que foi realmente uma coisa que, sem o qual depois o que veio a seguir seria difícil. As coisas do Zampari deram muito certo no TBC. Onde ele começou a naufragar foi com a Veracruz, que ele colocava todo o dinheiro dele, né, da indústria que ele tinha, e colocava também todo o dinheiro do TBC no cinema, né, na Veracruz. O Zampari, ele tinha, né, ele tinha uma tradição cultural que fazia com que ele exercitasse esse mecenato, né? Era os Sforza, né, de Milano, né, e os Médici de Firenze. Ele queria ser uma espécie de Lourenço, né, o magnífico protetor das artes, né? Para mim, a aventura arriscada valia mais do que a estabilidade entediante. Descobri isso ao abandonar a profissão de engenheiro para arquitetar os meus sonhos. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Hoje, o cineasta Paul Mazursky fala sobre o seu início de carreira na série Primeiras Metragens. Em mim, no meu filho, na minha mulher, nas pessoas que me rodeavam, e que se emocionavam e não sabiam o por quanto. E por que estavam tão emocionados por uma pessoa, por um esportista, por um profissional. Mas essa, eu acho que é a catarse da pobreza e da falta de esperança que o Brasil vive. Quer dizer, então, dois resultados nessa sua resposta, nessa sua análise. Quer dizer, houve um excesso, foi um exagero, você teria dado um pito ou feito correção na transmissão, mas essa transmissão, por sua vez, colaborou com uma coisa necessária que o público estava precisando. É isso? Você sabe que quando uma pessoa está chorando, é uma coisa até... um analista não faria isso. Uma vez eu estava entrevistando
um programa que eu fiz chamado Mulher 80, e eu me lembro de que durante a entrevista, sem querer, a Zezé Mota começou a chorar quando eu não esperava. Não esperava uma pergunta que estava falando e de repente ela começou a chorar porque lembrou da morte do pai. É bom não estranhar que num desfile de moda você encontrar mulheres de lingerie num cenário renascentista. O centro de São Paulo já teve dias de glória na arquitetura. Ainda hoje, resistem em algumas construções e casarões o traço bem europeu que dava charme às ruas do século passado. Um estilo nobre, que pode ser visto na casa que foi da Princesa Isabel e que hoje está quase abandonada. Aliás, são muitos os edifícios que exigem atenção para a gente encontrar neles a beleza que ficou escondida com o tempo. Mas usando a imaginação, esse centro que a princípio parece frio e feio, pode esconder surpresas interessantes. Esse ambiente tipicamente europeu acabou sendo o cenário perfeito para um desfile de modas, que vai acontecer num lugar bastante incomum para esse tipo de evento, a belíssima estação ferroviária Júlio Prestes. A estação, que recebe milhares de pessoas no entra e sai cotidiano em busca de transporte, ganhou uma maquiagem totalmente diferente. Técnicos, estilistas de moda, modelos tomaram de assalto a Júlio Prestes para um desfile de uma moda muito mais íntima que o convencional, lingeries. Todas as modelos, por favor, sentadas aqui na minha frente, na plateia, para a gente poder fazer uma marcação. O cenário foi escolhido de acordo com o tema que inspirou a criadora das calcinhas e sutiãs. Ela é, na realidade, uma coleção em retrospectiva. Ela começa a partir do Renascimento, passa pela época do Barroco, pela era vitoriana e até o começo do século. Então ela resgata toda essa coisa do feminino com figuras do passado e torna isso uma coisa moderna e extremamente contemporânea. E é essa a ideia que a gente queria com esse espaço. A arquitetura da estação não é exatamente um exemplo perfeito das construções renascentistas, mas a licença poética é permitida, já que o preço pago pela utilização do prédio é bem justo. Cada empresa que vem aqui, que deseja fazer um evento, ela não aluga o espaço, mas pega uma fatia para restaurar. Então, um banco restaurou os vitrais, o Senac agora acabou de restaurar esse hall de entrada que vocês estão vendo. Esse desfile vai ajudar a gradear todo o edifício na parte da frente. O segredo todo ficou por conta da decoração, e tudo teve que ser feito com muito cuidado, já que nada no prédio poderia ser modificado. A gente não pode bater um prego, amarrar um arame, furar nenhuma parede, quer dizer, tudo é encaixado, é sobreposto, é encapado, por exemplo. O próprio camarim das modelos tinha muito de improviso, espelhos espalhados, cabides por todo canto, destoando do cenário clássico de fundo. Além do corpo, as modelos emprestaram muito mais para rechear as roupas íntimas. Cabelos e maquiagem foram cuidadosamente elaborados para dar o clima do desfile. Tampou um pouco mais a sobrancelha, tampou totalmente a sobrancelha. Esse cabelo você produziu exclusivamente para o desfile? Para o desfile. E como é que é? Depois você muda a cor ou mantém assim? Não sei, vamos ver se aparecer algum editorial, alguma coisa pra me fazer com cabelo assim, eu tenho que aproveitar, né? Mas não vou ficar muito tempo, porque não tem muito trabalho com esse cabelo, é muito louco. Você pintou quando? Ontem. A gente trabalhou, por exemplo, modelos que tivessem um tom de pele adequado para a maquiagem que a gente vai colocar, que é uma maquiagem mais branca, com as bochechas rosadas. Então, uma maquiagem assim requer peles mais claras. Isso é, na verdade, um critério importante. Depois de muita espera, vai chegando a hora do desfile. Começa uma preparação diferente. Nesse caso, as modelos, ao invés de colocar, vão tirar a roupa para subir na passarela. Já tinha feito um desfile assim, que vai tirando a roupa pela passarela? Não, assim nunca tinha feito, não. Nunca vi desfile de lingerie, a gente tirando a roupa e no meio da passarela e tocando, entendeu? Que vai ser assim. A senhora vai participar do desfile também? Claro que vou. Mas de calcinha e sutiã? Não. De babá, né? De babá, né? A senhora vai desfilar também? Eu sou o contrário, eu vou de fio dental, que é pra ficar mais chamativo. Ajustes de última hora. Afinação das luzes, que neste caso tem que entrar na medida certa para dar charme
sem que nada demais apareça. Tanto trabalho, tamanha produção, muitos detalhes para chegar neste momento, o desfile. Agora, este espaço deixou de ser o jardim de uma estação de trem no meio de São Paulo. Modelos cuidadosamente despidas, público encantado, imprensa postos. Daqui para frente, não há imprevisto que atrapalhe. O clima renascentista realmente tomou conta do lugar. Impera a harmonia da moda. Ainda nos bastidores, quem não está na passarela mantém a atenção no desfile. Um circuito interno de TV leva imagens para os camarins. Quem já mostrou a nudez e não foi castigado, aplaude o final do desfile. O diretor de teatro é o mais próximo da tentativa de ser Deus. Ninguém até hoje entendeu arte no período em que a arte foi feita. Esse mito de que ninguém entende também já acabou, né? Aí, de repente, passou o mito de que entendeu tudo e riram, né? A imprensa, ela precisa achar os seus próprios subterfúgios para criar o boato, né? O boato é mais interessante do que a notícia verdadeira. Ele é polêmico até quando diz que não é. Gerald Thomas criou um estilo próprio de direção. Suas montagens vão além da linguagem tradicional do teatro e, às vezes, também ultrapassam o limite da compreensão. Mas quem assiste uma peça com a assinatura de Gerald Thomas já sabe o que vai encontrar. Eu sou um pouco diferente dos outros diretores, na medida em que eu sou o autor dessas coisas aqui, né? Então eu não estou pegando uma peça de Dürrenmatt ou de não sei quem montando. Eu estou fazendo uma peça minha, tecida para essas pessoas com quem eu trabalho. Então é óbvio que o nome Richard Wagner não pode ficar fora de uma ópera de Wagner, entendeu? Você pode ter a maior estrela do mundo cantando. Você pode ter o Pavarotti e o Plácido Domingo juntos cantando Wagner. Você pode ter o Herbert von Karajan regendo Wagner. Você pode ter a Jessie Norman junto cantando Wagner, mas não tem dúvida, é Wagner, não tem jeito. Essa concepção geraldiana de espetáculo, que junta luz, som, texto e interpretação, vai agora romper os limites do palco. O principal veículo de comunicação de massa no país entrou no teatro e quer levá-lo para a tela. Ninguém ainda achou essa fórmula mágica, teatro para a televisão. Eu acho que talvez este seja até um momento de busca também, né? De tentar mostrar esse vanguardismo do Gerald e a própria televisão tentar achar uma linguagem entre teatro e televisão. O teatro é uma coisa que está reexplodindo no Brasil, eu acho. Atualmente você tem milhões de peças maravilhosas. Então acho que tem que reunir uma coisa a outra, porque eu acho que o padrão de qualidade de um vai mudar o padrão de qualidade de outro. E ganhar com a TV é a popularidade.